A paz, meus irmãos. Tudo bem? Glórias a Deus. Irmãos, estou gravando este vídeo aqui nesta manhã, esta tarde também, para falar a respeito de arrebatamento. O arrebatamento da igreja segundo as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, a verdade bíblica. Então, irmãos, o que nós precisamos entender é que para acontecer isso em nossas vidas, é necessário que nós venhamos praticar essa palavra. Jesus, ele ensinou, e ele pregou a sua palavra, ensinando a todos os discípulos, todos os seus apóstolos. Então a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Então vamos lá na palavra de Deus, onde ela exige de nós. Então o que é que a palavra de Deus exige de nós? Primeira coisa, a Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 13: portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então a Bíblia diz, irmão, que nós temos que ter o quê? Nós temos que andar em santidade, A Bíblia diz que nós temos que nos afastar das nossas consciências, que destrói todo o agir de Deus. Consciências carnais, desejos humanos. Então assim, para Deus levar a sua igreja, o seu povo escolhido dele, tem que haver uma renúncia de toda a humanidade. A gente vê aí filmes, documentários a respeito disso, que mostram a multidão subindo. Não é assim. Não vai subir uma multidão, irmãos. A própria palavra do Senhor, ela já deixa bem clara. Ela deixa bem claro que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então nós precisamos entender isso nas bases bíblicas, nas Escrituras, os ensinamentos de Jesus Cristo, mostrando que tem que haver uma renúncia, que tem que haver uma santidade, uma vida com Deus. Não é, irmãos, preste bem atenção, não é estar dentro da igreja, como muitas pessoas pensam. Não é estar dentro da igreja, e sim a palavra de Deus está vivendo dentro de nós. Nós temos que viver esta palavra, nós temos que viver esta verdade, nós temos que renunciar, nós temos que negar a nossa vontade. Amém? Então vamos lá, mais uma vez aqui nas Escrituras. Então você vai ver aqui no livro do Evangelho de João, Jesus, ele falando conosco a respeito da vida santa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. No capítulo 15 de João ele diz assim: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, se eu não estiver em Cristo, irmão, se a palavra do Senhor não estiver em mim, dentro de mim, eu jamais serei arrebatado, porque para isso tem que haver uma transformação, uma renúncia, da minha parte. Eu tenho que ser transformado, irmão, através da palavra. A palavra me transforma, a palavra, ela me faz eu me aproximar de Cristo, faz eu cada vez mais chegar até Deus, faz a cada vez mais chegar até Cristo. Então eu tenho que estar nele e ele está em mim. Ele diz aqui no versículo 5: eu sou a videira, vós as varas, que quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Glórias a Deus. Então Jesus dizendo aqui que sem ele nada poderá fazer, e ele prepara este lugar de morada para nós, em João 14:3. E se eu for e vos preparar lugar, Jesus dizendo: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Então Jesus, ele vai voltar, meu irmão, para vir buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Ele diz aqui no Evangelho de João, mesmo, olha a continuação do versículo 3 de Evangelho de João 14:3, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus dizendo que aonde ele está, é para nós estarmos também.
Para isso requer de nós o quê? Santidade, meus amados, né? Santificação. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós vemos hoje, nos dias atuais, a falta de amor, né? A falta de comprometimento, né, para com Deus. As pessoas dando muito lugar para a carne, dando muito lugar para o inimigo, muito lugar para o seu eu, né? E deixando cada vez mais Jesus, né, de canto, de lado. Aí se tem uma manifestação na terra, as pessoas já publicam na internet, já mandam pelo WhatsApp e as pessoas ficam em pânico. Por quê? Porque as pessoas estão se distanciando de Deus. Quer dizer, só uma imagem, só algo sobrenatural, né, pode fazer as pessoas se aproximar de Deus? Negativo. Não pode ser desta maneira. Nós temos que se aproximar de Deus por causa da sua palavra. É a sua palavra que vai fazer nós chegarmos até Ele. É a sua palavra, é a sua verdade que vai fazer nós chegar até Ele. Então não são só essas manifestações. Essas manifestações já estão escritas na palavra. Elas já foram preditas pelo próprio Jesus Cristo. Ele nos ensinando, né? Ele nos proferindo a sua palavra, pregoando para a nação, como os pastores pregam hoje, alguns deles. Nem todos falam sobre o arrebatamento da igreja, nem todos mostram o que verdadeiramente é necessário para a igreja ser arrebatada. Meus amados, nós precisamos entender isso. Nós precisamos andar em santidade, nós precisamos andar em obediência. E se eu andar na carne, preste bem atenção que a palavra do Senhor diz, não esqueça disso, meus irmãos. Então olhe só o que a carne faz conosco. Amém? Então nós precisamos entender que no livro de Romanos, do capítulo 8, preste bem atenção, que diz assim, ó, capítulo 8 de Romanos diz, versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia, né? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tá vendo, irmão? Então a Bíblia diz que aqueles que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Então, os que são carnais, eles não vão herdar o reino de Deus. Então eu estou na igreja, né? Eu estou lá no templo ouvindo a palavra do Criador, glórias a Deus. Só que eu estou ouvindo a palavra e eu não estou praticando esta palavra, então eu estou na carne. Como é que Jesus vai me buscar? Como é que Jesus vai me levar? Né? Para Ele me levar, meu irmão, eu tenho que estar verdadeiramente em espírito. Olha o que a palavra do Senhor diz, a verdadeira palavra sagrada diz o quê? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Aleluias. Tá vendo, irmão? Então, aquele que não está em Cristo, que não tem o Espírito Santo, ele não é de Cristo. Jesus Cristo só vai levar os que são seus. Tá vendo, irmão? Se você, aleluia, está na casa do Senhor, está ouvindo a palavra do Criador, daquele que te criou, daquele que te formou, e você não está verdadeiramente com o Espírito de Deus dentro da tua vida, o Espírito Santo é a palavra dele. Ele disse, eu sou o verdadeiro, eu sou santo, eu sou justo. Então a Bíblia, ela nos ensina para que nós venhamos cada vez mais ter o Espírito Santo. Por quê, irmão? Porque lá no livro de Tiago, preste bem atenção, guarde esses capítulos bíblicos que Deus está aqui usando na minha vida, louvado seja o nome do Senhor, preste bem atenção aqui, olhe lá, veja, Tiago capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem o Espírito está morto. Irmão, o corpo sem o Espírito, como é que Deus vai levar nós sem o Espírito Santo? É necessário ter o Espírito Santo. Se não tivermos o Espírito Santo, não há como Jesus nos levar, irmão. A igreja só vai ser arrebatada a partir do momento que ela estiver cheia do Espírito Santo. Ela tem que estar cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que entra dentro de nós, é que faz a sua obra. Aí ele continua dizendo, assim também a fé sem obra é morta. Eu não tenho Espírito, irmão. Se eu não tenho Espírito Santo, eu estou morto. Porque assim como o corpo sem Espírito está morto, ele está morto para Deus, irmão. Então eu tenho que andar em santidade. Obediência da palavra, obediência da verdade, obediência do Evangelho de Cristo. É isso que nós precisamos entender. Então o arrebatamento da igreja, ele vem mediante a isso.
ele vem mediante uma vida de santidade, uma vida de obediência, segundo as Escrituras, né? Segundo eu, né? Eu sou o pastor da igreja, né? E eu vou ser arrebatado. Não é isso, irmão. Não é ser pastor da igreja, amém? Não é ser cooperador, não é ser diácono, não é ser presbítero, não é ser missionário, não é ser evangelista negativo, não é eu dar o meu melhor dízimo, não é eu ter nada disso, irmão. É eu ter o Espírito Santo de Deus, porque o corpo sem o Espírito está morto para Deus. O corpo sem o Espírito, ele não vai praticar a obra do Espírito, ele não vai falar em Espírito. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, nas suas cartas aos Coríntios, meu amado querido irmão, ele declara e prediz na sua palavra, em 1 Coríntios, veja bem, ensinamento da palavra de Deus para o povo de Deus. Escute essas mensagens, guarde ela no teu coração. Olha o que o apóstolo Paulo diz nas suas cartas. Está aqui a palavra da verdade. Esta palavra é a que salva. Esta é a palavra que liberta. Está aqui, ó. A minha palavra, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistirem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Aleluia! Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Então o apóstolo Paulo declarando que a palavra que saía da boca dele não era dele, mas sim de quem? Do Espírito Santo, do alto, vem do céu. Alabia sobre candaremanaia, rabachore cantaramanchoria. Aleluia. Então a palavra do apóstolo Paulo, ela vinha de onde? Do céu, lá do alto, descendo do alto, aleluia, porque ele verdadeiramente se converteu, aceitou a Jesus, o Espírito Santo tomou a vida dele. Aonde, pastor? O Espírito Santo tomou a vida dele. Como foi que aconteceu isso? Atos capítulo 9, senão ele não estaria lá. Para ele estar lá no céu, junto com Deus, ele tinha que ter o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é obediente, meu irmão. Tá aqui, ó, Atos 9:17. Ananias foi e entrou na casa e, impondo as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Tá vendo, meu irmão? O Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. Glórias a Deus. E aí o apóstolo Paulo começou agora a fazer o quê? Pregar a sua palavra, porque da maneira que ele estava na carne, jamais ele ia conseguir, porque ele era perseguidor da igreja, meu irmão. Ele perseguia a igreja, ele assolava a igreja, então ele perseguia, ele era perseguidor, então ele tinha que ter o quê? Agora a conversão, ele se converteu, amém, queridos? Ele se converteu, e por ele ter se convertido, o Espírito Santo tomou ele, tomou o corpo dele, habitou nele, para ele não falar aquilo que ele queria, aquilo que ele pensava, aquilo que ele imaginava, não, vinha do céu, do alto céu, as mensagens, a palavra, a verdade, a justiça. E olha que ele não andou com Jesus, a Bíblia diz que ele veio pelo um abortivo, glórias a Deus, mas ele aprendeu com a verdade, ele aprendeu com as Escrituras de Deus. É isso que nós temos que entender, meu amado, é isso que nós temos que compreender. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que compreender. Glórias a Deus. Ele era assim, Jesus é assim. Ele pega o homem lá do monturo, tira ele, transforma ele para uma obra do Espírito Santo de Deus. Então Jesus vai arrebatar a sua igreja? Sim, ele vai arrebatar a sua igreja, mas é necessário que nós venhamos viver a sua palavra. Abra sua Bíblia em nome de Jesus Cristo, é ensinamento da palavra de Deus para o povo de Deus. Preste, a vinda de Jesus Cristo está aí, cada vez mais os sinais da vinda de Cristo, mostrando para a igreja, mostrando para o povo que quer a palavra de Deus, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram o rio, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre ele a palavra de Deus. Essa daqui, ó,
essa aqui está aqui do meu lado, que eu estou mostrando para você neste vídeo. Essa daqui é a que vai te salvar. Esta palavra vai te salvar. É a rocha, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Sem Ele não tem como fazer nada, não há como. Jesus disse no mesmo livro de Mateus capítulo 10 que os discípulos iam ser entregues, irmãos. Eles iam ser entregues, amém? Mas era necessário ter o Espírito Santo. Olha o que ele disse aqui, ó, capítulo 10, para a missão do Evangelho de Jesus. Olha o que ele diz: eis que vos, versículo 16, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudente como a serpente, simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão o sinédrio e vos açoitarão na sua sinagoga, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim. Não é de mim, não. Jesus, glórias a Deus, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará. Jesus dizendo que não era eles que ia falar, irmãos, tá vendo? Não eram os discípulos. Quem ia falar? Quem? O Espírito de vosso Pai, que é que fala em vós. Então era necessário ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não teria como eles fazerem a obra do ministério de Cristo. Ministério tal esse de Cristo. Então quando Deus ele dá um ministério na mão de um pastor, quando ele dá um ministério na minha mão, na mão de qualquer pastor, é para ele direcionar a igreja através da sua palavra, na doutrina, na verdade, na justiça, para que os homens sejam homens espirituais, para que as mulheres sejam mulheres espirituais. Para quê? Para quando vir o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Senhor Jesus, do alto céu, e buscar a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, da sua palavra, da sua verdade, do seu evangelho. Amém, meus irmãos? Então a palavra de Deus é assim, ela não muda. Então eu tenho que pregoar esta palavra. Como, pastor, eu tenho que pregar essa palavra? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina. É o Espírito de Deus que nos ensina. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai subir. E a igreja não é só os cooperadores, não é só as crianças, não. A igreja é todos. Pastor, bispo, apóstolo, a mulher do pastor. Aqueles que não tiverem dentro desta palavra, não vai subir. Então a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz: todo aquele que é contra a minha doutrina, não é minha, eu aponto para mim, mas não é eu, dele. Todo aquele que é contra a doutrina de Deus, não tem o Pai. Todo aquele que persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Está em 2 João, meu irmão. Medite nessa palavra. É isso que nós precisamos entender. Quando nós somos contra a doutrina de Cristo, quando nós não fazemos aquilo que o Espírito Santo manda, tem muita gente que não está fazendo. Tem muita gente contra o Espírito Santo. Tem muita gente se afastando de Cristo. Acabei de falar quase agora, outra hora, que não é estar dentro da igreja. Não é só estar dentro da igreja. A palavra tem que estar dentro de vocês. Tem que ter uma vida de santidade, uma vida de obediência. Senão não adianta, meu irmão. Então Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. Amém. Vamos lá ver 1 Coríntios capítulo 15. Está aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 15. Glórias a Deus. Ele diz aqui, ó. Vamos ler a palavra de Deus. Está aqui, ó, nas minhas mãos, para a meditação da igreja. Versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Está aí. Então, eu sendo um carnal, praticando as obras da carne, com campanhas, com votos, com heresias, com meninice dentro da igreja, divisão, contenda, falando coisas carnais, sem ser do Espírito Santo, procurando fazer o que eu quero, da minha maneira, indo para denominações que Deus não está mandando, caminhando da minha forma, como é que Deus vai me levar? E eu estou aqui para que Deus me leve. Eu não quero ficar nessa terra. Eu não quero ficar nesse lugar cheio de pecado. Eu quero estar lá no céu. E para isso eu tenho que fazer aquilo que o Espírito Santo manda. Porque a carne, a minha carne e o sangue não vai entrar no reino de Deus. Né? Então está aqui, ó. Nem a corrupção herda a incorrupção. Lá não tem corrupção. Lá é um lugar santo. Lá só entra aquele que obedece às suas Escrituras. Aí continuando. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos
transformados, tá vendo, irmão? Como eu sempre prego, é necessário nós nos transformar, é necessário a palavra entrar em nossos corações. Se a palavra não entrar em nossos corações, não houver transformação, como é que nós vamos entrar no céu? Porque a nossa casa não é aqui. Tem muita gente, né, proferindo aqui que Deus vai te dar casa, vai te dar carro. Irmão, saia disso, saia dessas heresias destruidoras. A nossa casa está lá no céu, está na Bíblia. Está na Bíblia, a casa já está preparada, é a casa celestial. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Continuando, versículo 52. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Glórias a Deus. Então a Bíblia diz isso, ela nos ensinando que nós temos que ser incorruptível, nós temos que vestir a couraça da justiça, a palavra de Deus, nos alicerçar. Hoje o povo está lutando um contra os outros, né? Muita amizade dentro da igreja, aquela amizade, aquela união carnal, não pode isto. Eu tenho pregado isso para a igreja, eu tenho direcionado vocês no caminho da santidade, mostrado para vocês, glórias a Deus. Então nós precisamos entender isso, meus amados irmãos, amém? Nós precisamos compreender isso, sairmos da nossa carne, arrancar o nosso eu, tirar o nosso querer, começar a deixar cada vez mais o Espírito tomar a nossa vida para os mistérios de Cristo, para deixar Deus nos usar em sabedoria, em poder, direcionar nós na verdadeira palavra, queridos, para que Deus venha buscar a sua igreja, o seu povo, amém? Abra a sua Bíblia em nome de Jesus em Filipenses, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses? Vamos abrir aqui, ó. Então a Bíblia aqui vai falar conosco mais uma vez em Filipenses, glórias a Deus, está aqui, ó, Filipenses capítulo 3, preste bem atenção. Versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quanta gente está sendo inimigo da cruz de Cristo? Quanta gente está abandonando verdadeiramente Jesus Cristo? Jesus diz: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. Seguir a Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pela sua palavra. Aleluia. O fim deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensa nas coisas terrenas. Não venhamos pensar nas coisas terrenas, meu irmão, não venhamos, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia, glórias a Deus. Então ele vai nos abater, aleluia, vai nos transformar, aleluia, tirar o nosso eu, oh glória a Jesus, para morarmos com ele no céu, nos ares, entrar com ele, morar na sua santa cidade. É isso que nós temos que esperar. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses, que é verdadeiramente a vinda do Senhor Jesus, uma palavra para os nossos corações nessa tarde de hoje, nessa tarde abençoada do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, veja bem o que ele diz aqui, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, tá vendo? Para quê? Para buscar os santos. Lembra lá de 1 Pedro capítulo 1, lembra que eu li? Versículo 13, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morreu Cristo? Paulo, Pedro, Estevão, Tiago, Judas, Bartolomeu, Timóteo, todos esses que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os santos, aqueles santos, pastores santos,
mulheres santas, cantoras evangélicas santas, cantores verdadeiramente evangélicos que renunciaram, que estão lá em Cristo. Esses vão ressuscitar primeiro. Aí vem a palavra de Deus, continua no versículo 17. Depois nós, aleluia, os que ficarmos vivos, santos e obediência, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Está vendo, meus irmãos? Então nós só vamos estar com o Senhor a partir do momento que nós obedecermos a sua palavra, obedecermos ao seu evangelho, obedecermos a sua verdade, obedecer a sua justiça. É isso que nós precisamos entender. Se nós não obedecer a sua palavra, se nós não obedecer a sua verdade, a sua justiça, nós não iremos morar no céu. Então, Apocalipse, para encerrar, né? Apocalipse. Será que o nosso nome está escrito lá, irmãos? Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12 de Apocalipse 20. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Tá vendo? Então quando a pessoa ela morre, meu irmão, debaixo de pecado, preste bem atenção, os da terra, os que estão fora de Cristo, Jesus já vai julgar eles. Nós seremos também julgados juntamente, irmão. Não vai ter acepção de pessoa. Amém? Não vai ter essa acepção de pessoa. Não vai ser dois infernos e dois céus. Vai ser todo mundo. Se eu estou na casa do Senhor, se eu estou obedecendo a sua palavra, obedecendo a palavra do Criador, Jesus veio aqui, me levou em Cristo, glórias a Deus. Se eu ficar, eu vou ser julgado como ímpio. Como ímpio, irmão. Como ímpio. Entendeu? Jesus vai separar o joio e o trigo. É isso que vai acontecer. Amém? E deu mar aos mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Cada um vai ser julgado por aquilo que faz. Como a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Para quê? Para dar conta por meio do corpo, o bem ou mal. Né, irmãos? Então aquilo que eu fiz, aquilo que eu estava fazendo a cada dia na minha vida, na casa do Senhor, eu vou ser julgado por meio do meu corpo. Então cuidado que o crente tem que ter. Amém, querido? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí, irmãos? Tá vendo? Que é Apocalipse, né? Não foi achado no livro da vida. Será que o nosso nome está lá escrito, irmão? Será que o que nós temos feito é correto? Você tem essa dúvida? Nós não podemos ter dúvida. Entendeu, irmãos? Porque a palavra, ela é para tirar a nossa dúvida. Entendeu? Por isso que o pastor da doutrina, ele cobra para que nós não tenhamos dúvida. Nós não podemos ter essa dúvida. O que é que você está fazendo na igreja? Você está esperando a vinda de Cristo? Ou está esperando o carro, a casa, a conta bancária, uma mansão, ser empresário? O que é que você está esperando? Você está esperando o quê nesse dia de hoje? Você está esperando a vinda de Cristo ou as coisas materiais? Você está esperando a vinda de Cristo, obedecendo a palavra, amando o teu irmão, amando a tua esposa, dando lugar para Deus, amando o pastor da igreja, obedecendo as escrituras, porque a Bíblia diz obedecer a vossos pastores, sujeitar a velho porque velam por vossa alma. Você está andando em espírito. Como é que você vai chegar até os céus? Como é que você vai chegar até Cristo se você não está obedecendo as escrituras? Amém? Continuando em Apocalipse. Veja bem o final de tudo. Apocalipse 22. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lavar. Limpar as minhas vestiduras. Eu lavo a minha roupa para me vestir ela. Se eu vestir ela suja, eu vou ficar com um cheiro ruim. Então eu não posso... Eu peguei esse exemplo. Então se a minha veste está com um cheiro ruim, eu vou incomodar o meu irmão. Né, irmão?
Então assim, a minha veste tem que estar limpa. Quem é que me limpa? A palavra de Deus, ela me limpa, né? A palavra de Deus, ela me purifica. A palavra de Deus, ela me santifica. A palavra de Deus, ela me coloca de pé. A palavra de Deus é minha rocha. A palavra de Deus é meu escudo. Meus irmãos, vamos nos limpar as nossas vestes, vamos limpar ela com o sangue do Cordeiro, vamos arrancar de nós toda a nossa heresia, todo o nosso eu, todo o nosso querer, vamos se alicerçar com a verdade, vamos caminhar, irmãos, na justiça de Cristo, glórias a Deus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tá vendo? Você hoje não entra na igreja? Amém? Você não entra? Glória a Deus. Você entra na igreja daqui da terra, mas e na porta do céu? É dessa porta que eu estou falando. Jesus vai vir buscar a sua igreja. O arrebatamento. Será que essa porta está aberta para você? Uma pergunta. Medite nisso. Será que essa porta está aberta para a igreja, para os pastores que estão pregando hoje, para mim, que estou aqui falando com você? Né? Eu estou me esforçando a cada dia para que cada vez mais essa porta se abra, cada vez mais ela fique aberta para mim. E para ela se abrir para mim, irmão, eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar contra o adversário da minha alma. Eu tenho que lutar contra o meu eu. Eu tenho que matar a minha carne. Eu tenho que amar o meu próximo com toda a minha força. Eu tenho que lutar para vencer o inimigo nesta terra. Louvado seja Deus. Eu tenho que submeter à vontade de Cristo. Eu tenho que arrancar o meu eu. Aleluia. Eu tenho que deixar as minhas vestes de caia súbria, branca. Deixe as tuas vestes brancas, meu irmão, neste dia de hoje. Limpe ela. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem. Quantos estão se prostituindo dentro da igreja? Quantos, irmão? Esses aí, o juízo já está escrito lá, né? E os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Olha o que tu fala com a tua boca. Cuidado com a mentira, não promete aquilo que você não pode cumprir. Quantas vezes a gente vê crente prometendo: olha, pastor, eu vou ajudar aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e ele não ajuda. Mentira, o crente tem que ser verdadeiro, a palavra do cristão tem que ser sim, sim e não, não. Não prometa algo para Deus que você não possa cumprir. Amém, meu irmão, cuidado com a mentira. Tem muito crente mentindo, muito crente. E aí ele toca na ceia do Senhor, ele toca no pão do Senhor, tranquilo, ele prometeu e não cumpriu, mas não é para mim, é para Jesus, é para Cristo. Olha o que ele continua dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Essa água da vida é eu? A água da vida é Jesus. Jesus é a água da vida. Tome desta água. Você não precisa pagar nada. Não precisa dar dízimo. Como eles estão dizendo, se não der o dízimo, você morre, você vai para o inferno, você não toma santa ceia. Negativo. Esta água é de graça. Esta água ela é verdadeira. Esta água não precisa pagar. Porque eu testifico de todo aquele que ouvi as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrita neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora, vem Senhor Jesus. Jesus está voltando. Não precisa você ficar: ai, será? Não. Faz a tua parte segundo as Escrituras. Porque a Bíblia está dizendo que vai vir sinais. Está aqui. Aonde está escrito, pastor? Aqui, ó. Os sinais vão vir. O sinal de quê? Da vinda de Jesus. Está aqui, ó. Mateus 24, versículo 16. Porque daquele dia nem hora ninguém sabe, nem um anjo do céu, nem o filho, mais unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim
será também a vinda do Filho do Homem. Como é que foi o dia de Noé? Foi bom? Cheio de pecado. O que está acontecendo hoje na terra? Os pecados, cada vez mais crescendo. Amém? E o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer para que verdadeiramente nós chegamos até Deus? Se afastar do pecado e se aproximar de Cristo. E ele continua dizendo no versículo 38: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, andavam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, meu irmão? Então a vinda de Jesus vai ser assim, né? Debaixo de muito pecado, muita guerra, muita morte, muita fome, muita doença. Amém? Que Deus vos abençoe nessa tarde de hoje. Eu sou o pastor Hamilton, com essa mensagem para o teu coração, para cada vez mais você ter o Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, sem a sua palavra verdadeira, você não entra no céu, porque foi necessário os apóstolos ter o Espírito Santo, obedecer às Escrituras, obedecer a Jesus, para ele ser arrebatado, para ele ser levado até os céus, para ele subir até os céus, né? Então eles morreram em Cristo Jesus. Amém? Vou orar por você, orar pela igreja do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos por essa palavra, por essa verdade e pela tua justiça, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que essa palavra entre no coração do teu filho que está aí, meu Deus, que vai ouvir essa mensagem. Quebrando o coração dele, meu Senhor, agora, meu Deus. Transforma ele, meu Senhor, com a tua palavra. Liberta ele, restaura ele, meu Deus, porque a tua palavra, ela é verdade. A tua palavra, ela é justiça. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua igreja venha se firmar, que a tua igreja venha se unir com o pastor verdadeiro, se unir, meu Deus, para que a igreja cresça, para que a igreja venha ter um crescimento espiritual, para que a tua igreja venha se unir no louvor, as crianças venham se unir no louvor, que os adolescentes venham se unir no louvor, que venha haver uma união entre os pastores, entre os cooperadores, entre as cooperadoras. Joga por terra, meu Deus, meu Pai, todo espírito de derrota, todo espírito de fracasso, toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todo vós, em nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor. Amém, meus amados?